Suas mãos tremiam, mas seus movimentos eram precisos. Cada vestimenta dobrada, um testamento silencioso para uma vida, ela estava meticulosamente desmantelando. Isabela não chorou. O poço de lágrimas tinha secado anos atrás, substituído por uma dor oca que tinha finalmente solidificado em uma resolução inabalável. O clique suave da trava da mala ecoou no cavernoso quarto principal, um som que parecia reverberar através da opulenta, mas vazia mansão. Ela fechou o zíper da última bolsa, o som um sussurro desafiador no silêncio. Uma sombra caiu sobre o chão de mármore polido, longa e imponente. Braden. Ele estava na soleira da porta, sua presença um peso súbito e arrepiante no quarto. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, estavam agora semicerrados, um brilho de algo ilegível em suas profundezas, enquanto eles pousavam na bagagem embalada. Ele a tinha ignorado por anos, mas ele não podia ignorar isto. O silêncio se estendeu, denso com palavras não ditas e anos de negligência, enquanto ele finalmente a viu. Verdadeiramente a viu, pela primeira vez em muito tempo. Para seguir a jornada de Isabela, enquanto ela retoma sua vida das sombras de um mundo poderoso, mas emocionalmente distante, junte-se à nossa comunidade. Nosso objetivo é alcançar 5.000 assinantes, e seu apoio faz toda a diferença. Assine e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo. Isabela movia-se pela mansão extensa como um fantasma. Sua presença tão despercebida quanto os intrincados padrões nos tapetes persas antigos. Todas as manhãs, ela acordava na cama king size, seus lençóis de seda um conforto fresco contra sua pele. E todas as manhãs o espaço ao lado dela estava vazio. Braden já tinha ido, ou talvez ele nunca tivesse retornado de suas reuniões noturnas. Seu casamento, uma vez um turbilhão de intensidade apaixonada e fascínio proibido, tinha calcificado em uma gaiola dourada. Ela era a esposa do Don, um título que lhe concedia luxo ilimitado, mas a despojava de sua própria essência. Seus dias eram um balé monótono de solidão. Ela supervisionava a equipe doméstica, gerenciava as fundações de caridade da família e comparecia às funções sociais obrigatórias, sempre com um sorriso sereno estampado em seu rosto, uma máscara aperfeiçoada ao longo de anos de abandono emocional. Pessoas invejavam sua vida, as roupas de grife, os jatos particulares, o fluxo interminável de presentes caros. Eles viam o poder e o prestígio, mas eles nunca viam os olhos ocos no espelho, os gritos silenciosos presos atrás de sua fachada educada. A presença de Braden era uma força da natureza, mesmo em sua ausência. Quando ele estava em casa, o ar estalava com uma tensão não dita. Sua voz, um murmúrio baixo, comandava a atenção imediata de todos menos dela. Para Isabela, ele oferecia acenos bruscos, olhares desdenhosos e um silêncio que falava volumes de sua indiferença. Ele sentava na cabeceira de sua mesa de jantar, impossivelmente longa. Seu telefone um companheiro constante. Sua atenção sempre em outro lugar, em seu império, seus rivais, qualquer coisa menos ela. Ela o observava, um homem esculpido em granito e ambição, e se perguntava se o homem que ela tinha uma vez amado tinha alguma vez verdadeiramente existido, ou se ele era meramente uma invenção de sua imaginação desesperada. Uma noite, durante um raro jantar em família com a formidável mãe de Braden e seus estoicos tenentes, Isabela encontrou-se em uma situação particularmente humilhante. Ela tinha passado horas curando o menu, garantindo que cada detalhe fosse perfeito, esperando por um vislumbre de apreço, um momento de conexão compartilhada. Enquanto ela delicadamente explicava a proveniência do vinho vintage, Braden a interrompeu no meio da frase, seu olhar fixo em seu consigliere. Marco sobre o acordo do porto em Miami. Sua voz era desprovida de malícia. Simplesmente um completo desrespeito por sua presença.
seu esforço, sua própria existência. A conversa mudou instantaneamente. A mesa irrompendo em uma discussão de negócios, estratégias e ameaças. Isabela sentiu suas bochechas corar, uma onda quente de vergonha a invadindo. Ela era invisível, uma peça decorativa em sua própria casa, uma observadora silenciosa em sua própria vida. Ela se desculpou logo depois, alegando uma dor de cabeça, e recuou para o santuário de seu estudo particular, o zumbido da conversa deles um eco distante e zombeteiro. Mais tarde naquela noite, enquanto ela estava acordada, a mansão silenciosa ao redor dela, uma profunda realização se instalou sobre ela. Isto não era viver, isto era existir, um lento e agonizante desvanecer para o nada. Ela tinha dado a Brayden sua juventude, seu amor, sua lealdade, e em troca ela tinha recebido uma vida de isolamento dourado. O pensamento, uma vez um sussurro aterrorizante, agora rugia em sua mente. Ela tinha que partir. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas ele foi ofuscado por um feroz e crescente senso de autopreservação. Ela não podia suportar mais um ano, mais um mês, mais um dia de ser ignorada, de ser invisível. Ela merecia mais. Ela merecia estar verdadeiramente viva. A decisão, uma vez feita, pareceu um peso físico levantando de seus ombros, substituído por uma esperança frágil, mas potente. Ela iria recuperar sua vida, mesmo que isso significasse se afastar de tudo que ela sempre conhecera. O primeiro passo foi o mais difícil, mas ela o tinha dado. O próximo seria planejar sua fuga, meticulosamente, silenciosamente, assim como ela tinha vivido. A decisão de partir, uma vez um sussurro aterrorizante, agora pulsava pelas veias de Isabela como um potente elixir. Isso não apagou a dor, mas deu a ela um propósito. Ela começou a observar Brayden com novos olhos, não de desejo ou desespero, mas de desapego estratégico. Ela notou as sutis linhas de estresse ao redor dos olhos dele, o modo como sua mandíbula se cerraria quando ele pensava que ninguém estava observando. Os momentos fugazes de solitude que ele buscava em seu escritório, cercado por textos antigos e o cheiro de couro envelhecido. Ele era um homem sobrecarregado por um império, um rei em um trono de espinhos, mas isso não desculpava sua crueldade emocional. Suas preparações eram meticulosas, uma rebelião silenciosa se desenrolando sob a superfície de sua vida perfeitamente composta. Ela discretamente abriu uma nova conta bancária sob seu nome de solteira, transferindo pequenas quantias de sua mesada pessoal, cuidadosa para não acionar nenhum alarme. Ela pesquisou apartamentos em diferentes cidades, longe do alcance da influência de Brayden, lugares onde ela poderia desaparecer e reconstruir. Seu telefone, uma vez um símbolo de conexão com um mundo que ela mal tocava, tornou-se sua arma secreta, um portal para um futuro que ela estava construindo laboriosamente. Ela aprendeu a navegar aplicativos de mensagens criptografadas, a limpar seu histórico de navegação, a não deixar nenhum rastro digital de sua crescente independência. A distância emocional entre eles, uma vez um abismo, agora parecia um oceano. Brayden continuou seu padrão de indiferença desdenhosa. Ele frequentemente estaria em seu telefone durante as refeições, sua atenção consumida pelo mundo digital de seu império. Isabela o observava, um homem tão poderoso, mas tão completamente cego para a mulher sentada à sua frente. Uma noite, durante um gala de caridade, um proeminente senador abordou Isabela, elogiando seus esforços na organização do evento. Brayden, de pé ao lado dela, apenas ofereceu um sorriso forçado, sua mão repousando possessivamente em sua região lombar. Um gesto de posse em vez de afeição. Assim que o senador se virou, a mão de Brayden caiu, e ele imediatamente se virou para falar com um de seus associados, deixando Isabela para navegar o resto da noite sozinha,
um troféu silencioso em seu braço. A humilhação era uma dor familiar, mas desta vez ela alimentou sua resolução em vez de esmagar seu espírito. Durante sua pesquisa tranquila, Isabela tropeçou em uma verdade oculta que a chocou e a entristeceu. Enquanto procurava por documentos legais antigos relacionados aos impostos sobre a propriedade da mansão, ela encontrou uma gaveta trancada na mesa particular de Braden. A curiosidade, uma companheira perigosa, a impeliu a arrombar a fechadura, uma habilidade que ela surpreendentemente aprendera de um livro antigo sobre arrombamento que ela encontrara na biblioteca. Dentro, aninhado sob uma pilha de livros razão antigos, estava um diário de couro desgastado. Não era um diário de negócios, mas um pessoal preenchido com a caligrafia angular de Braden. Ela hesitou, seu coração batendo. Mas a necessidade de entender, de encontrar uma explicação para os anos de desolação emocional, era muito forte. As entradas eram esparsas, a maioria de anos atrás, antes que o casamento deles tivesse verdadeiramente desmoronado. Elas falavam de uma perda profunda e pessoal, uma traição não por ela, mas por alguém próximo a ele. Uma figura de mentor que havia desaparecido com uma porção significativa dos bens de sua família, deixando Braden para juntar os pedaços de um império fraturado. As entradas revelaram um jovem Braden, vulnerável e cru, lutando com o peso da responsabilidade e um profundo sentimento de abandono. Ele escreveu sobre construir muros impenetráveis ao redor de seu coração, prometendo nunca mais ser ferido, nunca mais confiar completamente. Ele havia enterrado suas emoções tão profundamente que elas tinham sufocado todo o resto, incluindo o casamento deles. Isso não era uma desculpa para seu comportamento, mas era um vislumbre da ferida que havia se infeccionado, transformando-o no homem frio e distante que ela conhecia. Era uma vulnerabilidade inesperada, uma dor oculta que explicava, mas não justificava, sua negligência emocional. A descoberta solidificou sua decisão. Braden era um homem quebrado por seu passado, e em sua quebra ele a tinha quebrado também. Ela não podia consertá-lo, e ela não podia se sacrificar no altar de suas feridas não curadas. Ela merecia uma vida onde ela fosse vista, amada e querida. No dia seguinte, ela tranquilamente reservou um voo só de ida para uma cidade a centenas de milhas de distância, um lugar onde o nome Isabella Rossi não significava nada, e onde ela poderia finalmente se tornar apenas Isabella. A passagem, uma simples confirmação digital, parecia uma declaração de guerra, uma promessa silenciosa para si mesma de que ela sobreviveria e prosperaria além da gaiola dourada. Os dias que se seguiram à descoberta do diário de Braden foram um borrão de emoções intensificadas para Isabella. O conhecimento de sua dor passada não suavizou sua resolução, se alguma coisa a endureceu. Ela compreendeu a origem de seus muros, mas também compreendeu que ela não poderia ser a única a derrubá-los, especialmente quando eles foram construídos tão altos que a tinham esmagado no processo. Suas preparações aceleraram. Ela vendeu algumas joias que tinha herdado de sua avó, itens que tinham valor sentimental, mas eram indetectáveis para a vasta riqueza de Braden, convertendo-os em dinheiro para despesas imediatas. Ela empacotou suas posses mais queridas, não os presentes caros de Braden, mas os pequenos itens pessoais que a definiam. Fotografias antigas, uma cópia desgastada de seu romance favorito, um caderno de esboços preenchido com seus sonhos esquecidos. A tensão na mansão, embora largamente despercebida por Braden, era palpável para Isabella. Cada interação parecia uma performance, cada sorriso uma mentira. Ela sentiu um estranho senso de libertação, uma silenciosa desafio crescendo dentro dela. Ela não estava mais esperando que ele a visse. Ela estava se preparando para se tornar invisível em seus próprios termos. O empurrão final veio durante um raro e forçado jantar com Braden. Ele havia retornado de uma viagem de negócios particularmente estressante,
seu humor ainda mais volátil do que o usual. Isabela tinha preparado sua refeição favorita, esperando acalmar os limites de seu temperamento, para talvez, pela última vez, encontrar um pedaço do homem com quem ela se casara. Enquanto ela o servia, ele mal olhou para cima de seu prato. Isabela, ele disse, sua voz sem emoção, eu preciso que você receba a família Moretti na próxima semana. Certifique-se de que tudo esteja perfeito. A filha deles é difícil. Ele não perguntou, ele comandou, ele não reconheceu o esforço dela. Ele meramente adicionou outra tarefa à sua lista interminável de deveres conjugais. Isabela sentiu uma fúria fria acender dentro dela. Ela havia passado anos tentando ser a esposa perfeita, a anfitriã perfeita, a parceira silenciosa perfeita. Ela havia sacrificado seus próprios desejos, sua própria voz, por um homem que a via como nada mais que uma extensão de seu império. Bradin, ela começou, sua voz surpreendentemente firme. Eu não estarei aqui na próxima semana. Ele finalmente olhou para cima. Seus olhos, geralmente tão guardados, agora tinham um lampejo de surpresa rapidamente substituído por irritação. O que você quer dizer com não estará aqui? Não seja ridícula. Isso é importante. Eu quero dizer, ela continuou, sua voz ganhando força, que estou partindo. Estou te deixando, Braden. As palavras pairaram no ar pesadas e chocantes. O garfo de Braden chacoalhou contra seu prato, o som anormalmente alto no súbito silêncio. Seu rosto, geralmente uma máscara de indiferença controlada, contorceu-se em uma mistura de descrença e raiva. Partindo. Não seja absurda, Isabela. Para onde você iria? Você tem tudo aqui? Eu não tenho nada aqui, ela retrucou, sua voz subindo, os anos de dor suprimida finalmente se libertando. Eu tenho uma gaiola dourada, Braden. Eu tenho um título, uma mansão e um marido que não me olhou verdadeiramente, nem falou comigo, nem me amou em anos. Eu sou um fantasma na minha própria vida, e me recuso a ser isso por mais tempo. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando ruidosamente o chão. Você está sendo emocional. Isso é uma birra. Podemos discutir isso quando você se acalmar. Ele começou a se afastar, dispensando-a, assim como ele sempre fazia. Mas desta vez Isabela não o deixou. Não! Ela gritou, sua voz ecoando pela opulenta sala de jantar. Não há nada para discutir. Eu tomei minha decisão e estou partindo esta noite. Braden parou de costas para ela, seus ombros rígidos. Ele se virou lentamente, seus olhos agora em chamas com uma intensidade perigosa, que ela não via direcionada a ela há anos. Você acha que pode simplesmente ir embora de mim, Isabela? Desta família? Você não tem ideia do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Ela disse, sua voz tremendo, mas resoluta. Estou falando sobre minha vida, Braden, e estou a tomando de volta. Ela se afastou da mesa, deixando-o em meio ao jantar intocado, e seguiu direto para o quarto principal. Seu coração batia forte, uma batida frenética contra suas costelas, mas uma estranha sensação de euforia a invadiu. Ela estava finalmente fazendo isso. Ela estava finalmente escolhendo a si mesma. Ela tirou a última mala do armário, aquela que ela havia escondido sob uma pilha de casacos de inverno, e começou a enchê-la com os itens essenciais restantes. Cada item que ela colocou dentro parecia um passo em direção à liberdade, um corte dos laços que a haviam prendido. Ela a fechou, o som, um fim definitivo de uma era. Enquanto ela alcançava a alça pronta para sair pela porta e para um futuro incerto, a sombra caiu sobre o chão de mármore polido mais uma vez. Braden estava na soleira da porta, sua presença um peso súbito e arrepiante no quarto. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, estavam agora semicerrados, um brilho de algo ilegível em suas profundezas, enquanto eles pousavam na bagagem embalada. Ele a tinha ignorado por anos, mas ele não podia ignorar isto. O silêncio se estendeu,
denso com palavras não ditas e anos de negligência, enquanto ele finalmente a viu, verdadeiramente a viu, pela primeira vez em muito tempo. O ar no quarto principal estalou com uma tensão quase insuportável. O olhar de Braden, geralmente tão desdenhoso, estava agora fixo em Isabela, uma intensidade crua e sem máscara em seus olhos, que ela não via desde os primeiros dias de seu cortejo. Ele deu um passo para dentro do quarto, então outro, fechando a distância entre eles. Isabela apertou a alça de sua mala, seus nós dos dedos brancos, seu coração batendo forte contra suas costelas. Este era o momento da verdade. O que é isto, Isabela? Sua voz era baixa, perigosa, mas entrelaçada com uma corrente de algo que ela não conseguia decifrar. Confusão, talvez, ou até mesmo um toque de medo. É a minha vida, Braden, ela respondeu, sua voz surpreendentemente firme, apesar do tremor em suas mãos. E eu a estou pegando de volta. Ele zombou, um som sem humor. Você acha que pode simplesmente sair? Depois de tudo o que eu te dei? Seus olhos varreram o quarto opulento, como se para enfatizar seu ponto. Você me deu uma gaiola dourada, Isabela rebateu, sua voz ganhando força, e anos de silêncio. Você me deu um título, uma mansão e uma vida onde eu sou completamente invisível para você. É isso que você chama de tudo? A mandíbula de Braden apertou. Eu te sustentei, eu te protegi. Você não queria nada. Eu queria você, Braden, ela chorou, e os anos de dor suprimida finalmente irromperam. Eu queria sua atenção, seu afeto, sua presença. Eu queria um marido, não um fantasma que ocasionalmente agracia minha presença com sua indiferença. Você me traiu, Braden, não com outra mulher, mas com sua ausência, com sua frieza, com seu completo e total abandono emocional. As palavras o atingiram como um golpe físico. Seus olhos se arregalaram. Um vislumbre de algo parecido com choque passando por eles. Ele sempre se vira como o provedor, o protetor, o homem que mantinha sua família segura e confortável. Ele nunca considerara sua retirada emocional como uma forma de traição. Eu não quis, ele começou, sua voz falhando de forma atípica. Não quis, Isabela zombou, uma risada amarga escapando de seus lábios. Você construiu muros ao seu redor tão altos que esmagaram tudo de bonito que um dia tivemos. Você enterrou suas emoções tão profundamente que me enterrou com elas. Eu encontrei seu diário, Braden. Eu sei sobre seu passado, sobre a traição que você sofreu, e eu entendo por que você construiu esses muros. Mas você não pode esperar que eu viva dentro deles com você, sufocando em seu silêncio, enquanto você se recusa a curar. Braden estremeceu. A menção de seu diário claramente o pegou desprevenido. Sua fachada, cuidadosamente construída, começou a rachar, revelando a vulnerabilidade crua por baixo. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, seu olhar caindo para o chão. Isso foi há muito tempo. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Isabela insistiu, aproximando-se, sua voz cheia de um apelo desesperado para que ele finalmente visse. Você deixou essa dor te definir, Braden. Você a deixou te transformar em um homem incapaz de verdadeira conexão. E eu, sua esposa, paguei o preço pela traição de outra pessoa. Ele então olhou para cima, seus olhos cheios de um tormento que ela nunca tinha visto antes. Eu não sabia como ser diferente, Isabela. Depois do que aconteceu, eu jurei que nunca deixaria ninguém se aproximar o suficiente para me machucar novamente. Eu pensei que se eu apenas me concentrasse em construir o império, em proteger o que era meu, isso seria suficiente. Eu pensei que você estava feliz. Feliz, ela ecoou, uma lágrima finalmente escapando e traçando um caminho por sua bochecha. Eu estava morrendo por dentro, Braden, lentamente, silenciosamente, todos os dias.
Eu era uma esposa troféu, um belo acessório, mas nunca uma parceira, nunca uma alma gêmea. Eu mereço mais do que ser um ornamento silencioso em sua vida. A honestidade crua em sua voz, a visão de suas lágrimas pareceu perfurar sua armadura cuidadosamente construída. Ele deu mais um passo, estendendo a mão, então hesitando. Isabela, por favor, não vá. Eu não sei o que faria sem você. A admissão foi chocante, uma rachadura na própria fundação de sua persona estoica. Foi a primeira vez em anos que ele expressara uma necessidade pessoal tão crua. Isabela o encarou, seu coração um campo de batalha de emoções conflitantes. Parte dela, a parte que ainda se lembrava do homem apaixonado com quem ela se casara, ansiava por acreditar nele, por cair em seus braços e deixá-lo consertar tudo. Mas a parte mais forte, aquela que havia sido forjada em anos de negligência, sabia que palavras não eram suficientes. É tarde demais para palavras, Braden, ela disse, sua voz suave, mas firme. É tarde demais para promessas. Eu preciso ir. Preciso me encontrar novamente, fora de sua sombra, fora deste silêncio. O rosto de Braden era uma máscara de desespero. Ele olhou para ela, verdadeiramente olhou para ela, e pela primeira vez ele viu não apenas sua esposa, mas a mulher que ele havia quebrado. Ele viu sua força, sua dor e sua resolução inabalável. Ele soube com uma certeza arrepiante que se ela saísse por aquela porta, ela teria partido para sempre. Ele a tinha ignorado por anos, mas agora, confrontado com a dura realidade de sua partida, ele percebeu o verdadeiro custo de sua indiferença. Isabela, ele implorou, sua voz rouca de emoção. Me dê uma chance, eu vou mudar. Eu juro, não me deixe. Seus olhos, geralmente tão frios, agora continham uma vulnerabilidade desesperada e implorante que Isabela nunca havia testemunhado antes. Foi uma admissão chocante, um apelo desesperado que pairava pesado no ar, forçando-a a confrontar não apenas sua dor, mas a possibilidade de um futuro que ela pensara estar perdido para sempre. O apelo desesperado de Braden pairou no ar, uma ponte frágil sobre o abismo de seu casamento desfeito. Isabela olhou para ele, vendo verdadeiramente a vulnerabilidade crua em seus olhos, um contraste marcante com o homem frio e inflexível que ela conhecera por anos. Seu coração doeu, dividido entre o instinto de fugir e um lampejo de esperança de que talvez, apenas talvez, desta vez, seria diferente. Palavras são fáceis, Braden, ela disse, sua voz ainda tingida de ceticismo. Ações são mais difíceis. Já ouvi promessas antes. Ele deu um passo mais perto, seu olhar inabalável. Eu sei, e eu mereço seu ceticismo. Mas eu não estou pedindo uma promessa, Isabela. Estou pedindo uma chance de te mostrar. De me mostrar. Eu não posso desfazer o passado, mas eu posso construir um futuro diferente. Um futuro onde eu te vejo, onde eu te ouço, onde eu te prezo. Ele estendeu a mão, sua mão pairando, sem tocar, um gesto de respeito por seus limites. Não vá, não assim. Deixe-me provar a você que o homem com quem você casou, o homem que você amou, ainda está aqui, enterrado sob anos de medo e proteção equivocada. Isabela hesitou. A passagem de avião estava em sua bolsa, o apartamento garantido. Seu plano de fuga estava meticulosamente elaborado. Mas a honestidade crua em seus olhos, a dor genuína gravada em seu rosto, era algo que ela não podia ignorar. Não era o poderoso Dom falando. Era um homem despido, enfrentando a perda da única mulher que o tinha verdadeiramente visto, mesmo quando ele se recusava a vê-la. Como isso sequer seria, Braden? Ela perguntou, sua voz mal um sussurro. Como você muda anos de comportamento enraizado? Como você desaprende o silêncio? Ele respirou fundo, seus ombros ligeiramente caídos,
como se carregasse o peso de seu império e de seus fracassos. Eu não sei, ele admitiu, uma confissão chocante de um homem que sempre tinha uma resposta. Mas estou disposto a aprender. Estou disposto a lutar por você, Isabela. Por nós. Eu irei à terapia. Eu delegarei mais. Eu farei tempo. Eu farei o que for preciso para reconquistar sua confiança, para reconquistar seu amor. Apenas não se afaste de mim agora. O silêncio se estendeu novamente, mas desta vez era diferente. Estava grávido de possibilidade, com o peso de uma escolha que iria redefinir suas vidas. Isabela olhou para sua mala arrumada, então de volta para Braden, para o homem que a tinha ignorado por anos, agora implorando para que ela ficasse. Ela viu o medo em seus olhos, o terror genuíno de perdê-la, e pela primeira vez ela sentiu uma onda de poder. Não sobre ele, mas sobre seu próprio destino. Ela podia ir embora e sobreviveria, ou ela podia ficar e exigir a mudança que merecia. Uma chance, Braden, ela finalmente disse, sua voz firme, estabelecendo um limite que ele tinha que respeitar. Uma chance, mas tem que ser real, sem mais silêncio, sem mais invisibilidade. Preciso ser vista, verdadeiramente vista e respeitada como sua parceira em todos os sentidos da palavra. Se você falhar, se você voltar aos seus velhos hábitos, eu irei embora e não haverá volta. Um lampejo de alívio, rapidamente seguido por uma determinação feroz, cruzou o rosto de Braden. Ele assentiu, um voto solene em seus olhos. Compreendido, eu aceito seus termos e não irei falhar com você, Isabela. Não novamente. Ele deu mais um passo, finalmente fechando a distância, e gentilmente pegou a mão dela. Seu toque era hesitante, quase reverente, um forte contraste com seu aperto possessivo usual. Vamos desempacotar isso juntos, ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais a tinha ouvido. Os meses seguintes foram um processo lento e árduo de reconstrução. Braden, fiel à sua palavra, buscou ajuda profissional, confrontando o trauma profundamente enraizado que havia moldado suas muralhas emocionais. Ele começou a delegar mais, criando espaço em sua vida que ele havia preenchido anteriormente com trabalho. Ele começou a voltar para casa para o jantar, deixando seu telefone em seu escritório, e verdadeiramente se engajando com Isabela, perguntando sobre o dia dela, ouvindo seus pensamentos, compartilhando seus próprios fardos e medos. Ele aprendeu a se comunicar, a expressar suas emoções e ser vulnerável. Isabela, por sua vez, aprendeu a confiar novamente, a abrir seu coração para o homem que estava ativamente lutando por seu casamento. Ela estabeleceu limites claros e Braden, para sua surpresa e alívio, respeitou cada um deles. As conversas deles eram frequentemente difíceis, cheias de anos de dor e ressentimento não ditos, mas também eram honestas, catárticas e, em última análise, curativas. Ele mostrou a ela, através de ações consistentes, que seu bem-estar emocional era sua prioridade. Ele a protegeu, não apenas de ameaças externas, mas de seus próprios demônios do passado, trabalhando ativamente para superá-los. Uma noite, enquanto eles estavam sentados no terraço, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo, Braden se virou para ela, sua mão gentilmente cobrindo a dela. Isabela, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu fui um tolo. Eu tinha a coisa mais preciosa do mundo e quase a deixei escapar pelos meus dedos, porque eu estava com muito medo de sentir. Obrigado por não ter desistido de mim completamente. Obrigado por me dar esta chance. Isabela sorriu, um sorriso genuíno e radiante que alcançou seus olhos. Obrigado por finalmente me ver, Braden. Ela respondeu apertando a mão dele. Obrigado por lutar por nós. Foi uma declaração de compromisso, não apenas de amor, mas de respeito mútuo, compreensão e um futuro compartilhado que eles estavam finalmente construindo juntos, tijolo emocional por tijolo.
O silêncio entre eles agora não era de negligência, mas de compreensão confortável e profunda. 2 anos depois, a mansão ainda estava de pé, um testamento ao poder de Broden, mas seu interior agora zumbia com um tipo diferente de energia. Não era mais uma gaiola dourada para Isabela, mas um lar, preenchido com risadas, conversas genuínas e o calor inegável de um amor reacendido e redefinido. Braden, embora ainda o formidável Don, havia passado por uma transformação profunda. Seus olhos, embora ainda afiados e inteligentes, agora tinham uma suavidade, uma profundidade de emoção que havia estado ausente por tanto tempo. Ele ainda tinha suas reuniões noturnas, mas ele sempre retornava para Isabela, muitas vezes encontrando-a esperando por ele, não com ressentimento, mas com uma compreensão silenciosa. Isabela, não mais um fantasma, prosperou. Ela havia iniciado seu próprio negócio de design de interiores, transformando espaços com o mesmo cuidado meticuloso que ela havia usado uma vez para planejar sua fuga. Braden a apoiava ferozmente, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, comparecendo às suas aberturas de galeria, orgulhosamente apresentando-a como minha esposa brilhante. O relacionamento deles foi construído sobre uma base de comunicação honesta, respeito mútuo e um compromisso inabalável de nunca deixar o silêncio se infiltrar novamente. Uma tarde ensolarada, Isabela sentou no jardim, uma brisa suave sussurrando pelas folhas da antiga árvore de carvalho. Braden juntou-se a ela, um raro momento de tranquilidade em seu dia agitado. Ele pegou a mão dela, seu polegar traçando padrões em sua pele. Lembra daquele dia, ele começou, sua voz suave, quando eu te encontrei arrumando sua mala. Isabela sorriu com um olhar melancólico em seus olhos. Como eu poderia esquecer? Foi o dia em que eu finalmente me escolhi, e foi o dia em que eu finalmente acordei. Ele acrescentou, seu olhar fixo nela. Você me salvou, Isabela. Você me mostrou que a verdadeira força não é sobre construir muros, mas sobre ter a coragem de derrubá-los. Ela encostou a cabeça em seu ombro, sentindo o conforto sólido de sua presença. Nós nos salvamos, Braden. Construímos algo novo das cinzas do que estava quebrado. Ela olhou para o jardim vibrante, para a vida que eles haviam cultivado juntos. A jornada havia sido árdua, cheia de dor e incerteza, mas havia-os levado a este momento de paz profunda e amor inabalável. Ela não era mais invisível. Ela era vista, querida e amada, verdadeira e completamente. E isso, ela percebeu, valeu cada passo do difícil caminho que eles haviam percorrido. Esta história chegou ao fim. Se tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe um like e compartilhe com alguém que também goste de histórias emocionantes. Novas histórias estão chegando em breve. Até a próxima.